De volta pela TV Câmara Uberlândia, novamente o Câmara Debate, esta semana especialmente dedicada ao tema violência doméstica. E hoje, especificamente, vamos falar sobre a violência contra a infância e juventude. Já falamos aqui durante a semana sobre violência contra a mulher, contra a mulher na internet, enfim, diversos subtemas relacionados ao mesmo tema, o que nada impede também de falarmos sobre esses temas nesse programa também. E para apresentar aqui os nossos convidados, eu começo pelo vereador Vico, novamente parceiro do Câmara Debate. Muito obrigado pela presença aqui novamente, Vico. Obrigado a você, Fernando, pelo convite que mais uma vez nos faz, e a todos os debatedores que aqui estão. É uma alegria poder tratar de um tema tão importante. Eu acho que a gente tem que tratar da questão da violência nas suas mais variadas formas, né? Então, muito importante um programa igual a esse, que a gente pode instruir a nossa sociedade, conversar com o povo de Uberlândia. Obrigado pelo convite. O objetivo é esse, levar para o nosso telespectador aí conhecimento, principalmente conscientização. E aqui conosco a psicóloga, segunda vez participando do Câmara Debate, hoje focado nesse tema, a Michele Siqueroli. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui, Michele. Agradeço, Fernando. É uma honra estar presente aqui novamente, principalmente abordando esse tema, né, que ele é tão importante e de uma recorrência tão grande, não só no Brasil, como no mundo de uma forma geral. Né? Espero poder contribuir com os telespectadores, com os aspectos psicológicos, enfim, né, a respeito dessa situação que assola, né, o nosso público de forma geral. Infelizmente. Mas estamos aqui para plantar uma sementinha na melhoria dessa questão. E conosco aqui o coordenador da Defensoria Pública de Minas em Uberlândia, que é o Fernando Rezende. Obrigado pela presença, doutor Fernando. Obrigado a você pelo convite, Fernando. É um prazer estar aqui no Câmara Debate. Obrigado pela presença de todos os debatedores, né? É uma honra. E esse tema, Fernando, é um tema muito importante. Nós estamos cumprindo aqui uma das diretrizes da Lei da Palmada, que é justamente divulgar com recorrente, com comum e quais as consequências graves que são frutos da violência contra a criança e contra o adolescente. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um bom debate. Aí está se falando do futuro, né? Quando se agride uma criança, o que vem no futuro, sabe-se lá o que vem, né? Bom, então, nós que agradecemos, doutor Fernando, e também o vereador Wilson Pinheiro, novamente conosco aqui. Muito obrigado pela presença, vereador. Prazer muito grande estar aqui com vocês, participar desse debate. A gente espera contribuir com informações, contribuindo para melhorar a vida da nossa população. Eu gostaria de estar aqui falando do amor, da alegria, da família. Infelizmente, não é o que vem acontecendo, né? A sociedade está apodrecendo, nós estamos destruindo o nosso mundo. Nós vamos tentar aqui contribuir para que a gente possa diminuir ou melhorar a situação das crianças, da população e da família. Bom, Wilson, nada impede da gente falar aqui do amor, né, da família, porque esse é o remédio, na verdade, para essas situações que infelizmente assolam a nossa sociedade, não só Uberlândia, mas acho que o mundo todo passa por esse problema. Doutor Fernando, vou começar pelo senhor, que é coordenador da Defensoria Pública. Eu queria que o senhor explanasse sobre a violência contra a infância e a juventude. Que peso tem no contexto da violência doméstica? Existe a violência contra a mulher, o abuso contra o idoso, mas a violência contra a infância e a juventude, ela tem um peso relevante, é meio a meio, numa porcentagem assim bem generalizada? A violência contra a infância e a juventude, ela é praticada nas suas diversas formas, Fernando, seja a violência física, a violência intelectual, a violência psicológica e, no meu modesto entendimento, até a violência financeira. Ela é praticada por aqueles que deveriam zelar por aquela criança. Ou seja, a violência contra a criança e o adolescente, ela é, na sua maioria das vezes, praticada por aqueles que deveriam guardar a criança, ou seja, pai, mãe e os guardiões, padrasto, madrasta, os avós. E isso nos preocupa muito, Fernando, e é muito relevante nós conversarmos sobre isso, porque a criança, ela, e aí a doutora Michele vai explicar isso muito melhor que eu, ela leva para o futuro a sua percepção de mundo que ela obteve em casa. Ou seja,
Se a criança em casa entende que para se resolver um conflito, seja de uma bagunça, seja por ter quebrado um vaso, ou por ter feito uma arte na escola, se ela entende que para resolver aquele problema o pai usa contra ela a violência, ela vai repetir isso aí na sociedade. Ou seja, em casa eu apanho porque tirei nota baixa na escola. Na escola eu vou resolver um problema com um coleguinha meu, enquanto criança, enquanto adolescente, com violência. No futuro, eu vou resolver um problema meu econômico ou um problema financeiro com um credor através de violência. Eu vou resolver um problema no trânsito através da violência. Essa violência vai gerando mais violência, vai proliferando somente violência. Então é muito importante debater a violência doméstica contra a criança e criar meios efetivos do seu combate, para que isso não se perpetue na sociedade. Bom, Michele, é bem assim mesmo? A maioria das crianças assimilam essa informação e acaba que lá na frente explode isso? Com certeza. A criança, ela tem, né, ela nasce como um livro em branco, né, um livro aberto, obviamente com algumas situações que são ligadas à genética, mas a maioria delas é aprendida, porque ela tem, enquanto exemplo, enquanto modelo, as pessoas que estão ligadas à criação dela. Então, aquilo que ela vê, né, como o próprio Dr. Fernando citou, os pais fazendo, os avós, os seus guardiões fazendo, é aquilo que ela vai tomar para si enquanto comportamento de resolução de problemas, né? Infelizmente, existem vários tipos de violência, né? A violência física, que é o ato físico mesmo, de machucar a criança, né? Algum tipo de lesão. A violência psicológica, que são ameaças, a própria ameaça de abandono, ameaças ligadas que criam na criança uma espécie de medo, de trauma, porque ela é muito dependente. Ela depende dessas pessoas que estão ligadas à sua criação para sobreviver e para viver, né? A violência sexual, o abuso sexual, que é algo que são ligados a ações de cunho homossexuais ou heterossexuais vindos de adultos, nas quais a criança é sempre, em 100% dos casos, vista como refém e não réu. Ela não pode ser vista como réu, né, por motivos óbvios. A negligência também é um tipo de violência e muito praticado. É assustadora a quantidade de situações em que a criança morre, né, ou a criança mesmo é afetada emocionalmente, psicologicamente, por negligências como falta de alimentação, falta de vestimenta adequada, falta de proteção mesmo, a falta do carinho, a falta do amor, né, do acolhimento enquanto família, e a violência que ela é de cunho final letal, né? Então, independente de qual é o tipo de violência praticada, é aquela que tem como resultado, né, a morte, o falecimento da criança. E tudo isso, assustadoramente, acontece dentro do ambiente de casa, né, e eu acredito que a maioria das vezes não existe denúncia, porque a criança, né, ela sofre a violência e ela também ela é, ao mesmo tempo, persuadida a não denunciar, né, por motivo... Senão pode sofrer mais violência ainda. A ameaça é em cima disso. Isso. Aí, então, junto com a violência física, sempre tem uma violência psicológica, uma negligência. É difícil você encontrar um único tipo de violência em que a criança e o adolescente estejam envolvidos, né? Então, a situação é muito preocupante. A criança, ela depende do adulto para denunciar, né? Ou é um vizinho, ou é um primo que vê determinada situação, ou o irmãozinho mais velho. É muito interessante isso, Fernando, porque a pessoa até os 18 anos ela não tem capacidade civil de praticar atos em nome próprio. Quem pratica o ato em nome do filho, em nome da criança, é o seu guardião, é o seu pai e sua mãe. E normalmente essa pessoa é o agressor. Existe um dado da ONU que 18 mil crianças são espancadas no Brasil todos os dias. Então, o guardião é o agressor, ele jamais vai fazer uma denúncia contra si. Então, é muito importante que a escola, os hospitais, os enfermeiros, os vizinhos acionem o conselho tutelar quando tiverem uma suspeita de que há uma agressão contra aquela criança. E a denúncia ela pode ser até anônima. O conselho tutelar aqui em Uberlândia, o conselho tutelar trabalha muito bem e há muito tempo. Ele vai, ele investiga e ele tem o poder, inclusive, de retirar aquela criança do ambiente familiar onde ela está sendo vítima de violência.
Bom, e a gente vê, Vico e Wilson, que esse tema, ele não é novidade, né? Desde os primórdios, né? Que a educação é na base do chinelo e do currião, vamos dizer assim, e é um tema que está sempre frequente ali no ambiente da Câmara, né? Em audiências públicas, e o Poder Legislativo está engajado também na resolução desse problema, né? Sempre tem situações ali, né? Você que tem vários anos, vários mandatos, já passou por várias situações. Vico também tem, Vico foi vereador e tal. Mas eu acho importante o seguinte, essa questão da violência, né, e da convivência na família, isso é muito importante ser tratado. A gente já participou de grupos familiares, participei de vários cursos da Universidade da Família e participei também de reuniões, diversas reuniões de tratamento de pessoas com dependência química, né? Usuários, ex-usuários, e a origem de todos esses problemas você pode ir lá buscar, está lá na infância. A pessoa que não teve uma infância bacana, uma infância de carinho, de amor, ela vai ter uma consequência quando for adulto ou quando for adolescente. Então, todas as origens. Não tem nada melhor que você chegar em casa, eu tenho 2 filhos, que você chegar em casa e ganhar um abraço do filho, né? Agora, você também tem que impor limites, você tem que educar o seu filho, tem que educar. Eu fui criado, quando morava na fazenda, uma educação mais rígida, né? Mas daquela que o pai olhava, a criança não temava, né? Só de olhar, assim, só de olhar, né? A criança chegava, cumprimentava, pedia bênção para o avô, para o tio. Hoje está mudando demais o mundo. As músicas, a cultura, hoje ela afasta as pessoas, né? Seja através do celular, seja através da internet, da televisão, a convivência entre as famílias é muito ruim, né? E a gente tem que prestar bastante atenção. Às vezes a gente educa e ensina em casa, na escola a criança desaprende. Eu sei porque eu troquei o meu filho de escola, nós trocamos meu filho de uma escola, porque ele estava aprendendo coisa que não era legal. Lá em casa nós não assistimos filmes, não tem jogos de violência, e de repente ele chegou lá falando em violência, falando em arma, de coisa. Eu falei, isso é a escola. Mudamos a escola, porque principalmente nos primeiros anos, é a formação do caráter da criança. Lógico que depois pode ser deturpado, mas nós temos que estar muito atento com as amizades, na casa de quem vai, com quem ele fica, e isso tem que ser falado, né? É importante a atuação das igrejas, dos grupos de casais, de convivência. Isso é tudo muito importante na formação do caráter da criança. E acontecem absurdos. Eu acho que a gente não fica sabendo de 10% do que acontece de violência, de abuso. Eu fico, às vezes, revoltado, às vezes assistindo a TV, vendo um pai praticando aqueles atos, uma pessoa da família contra a criança, coisa mais pura, coisa mais bacana que tem é uma criança. E, infelizmente, acontece muito isso. A questão do álcool e drogas parece que é um fatorzinho ali que não desvincula, né, da violência dentro de casa, até pela abstinência mesmo, né? Uhum. Às vezes a falta do álcool ali... O álcool, a dependência química, eles podem ser tanto causa como consequência da violência, né? Então, muitas pessoas que são usuários, eles sofreram uma ausência de limites na infância, na adolescência, né? Porque a criança realmente ela precisa do não, é importante que ela tenha o cuidado, o carinho, mas ela precisa de um limite, né? Então, quando isso não acontece, muitas vezes a criança tem uma dificuldade de lidar com a frustração. O que faz com que ela futuramente busque, né, no álcool, nas drogas, essa satisfação imediata. Então, e sob o efeito das drogas ou na sua abstinência, é mais fácil a pessoa lançar a mão do uso da violência, né, na resolução de problemas, que tanto é culturalmente muito forte essa questão da violência enquanto resolução de problemas, tanto que com a implantação da lei da palmada, que ela é só uma, né, na minha percepção, uma ratificação, né, do que já tem no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, de que a criança tem o direito, né, a ser educada de uma forma humana, e as consequências da criança sofrer o abuso, né, seja uma palmada ou seja uma violência física, uma agressão mais forte, vai ser uma reciclagem, né? Não são consequências ligadas a uma punição muito grande, como uma prisão ou coisa do tipo, mas voltando, né? As consequências
do tema da lei da palmada são muito... aliás, o questionamento da sociedade, o ponto mais forte é: quem é a lei para querer interferir na minha forma de educar o meu filho? Então, quer dizer que eu não posso nem dar uma palmadinha para educar, quer dizer, a palmada ainda é vista como um meio de educação. Eu levei palmada a minha vida inteira e eu sou uma pessoa de bem, mas eu reproduzo a palmada também no outro, e no trânsito eu trago uma forma de agressão verbal, e no meio da minha família também eu tenho uma impaciência, uma intolerância. Então, tudo isso, né, são fatores que estão ligados, tanto como causas como consequências das drogas, né, e que se o problema não for resolvido lá nas suas raízes, né, as consequências elas vão ser cada vez piores, né, como se fosse um efeito dominó. Uma bola de neve, uma né, bola que vai de crescendo. Neve, exatamente. Vico, para a gente fechar esse bloco, né, esse primeiro bloco, qual a sua participação aqui? A minha, acho que singela contribuição. Acho que o tema é complexo. Está difícil participar dessa discussão, haja vista que nós estamos aqui com 3 técnicos, 2 advogados e uma psicóloga. Alguns pontos eu acho que abre interpretações com relação... Primeiro, a lei não chama lei da palmada, ela foi apelidada. Procede? É lei também não chama Bernardo, lei tem nome. A lei não tem nome. A lei ela veio para buscar não deixar impune e melhor servir a criança e adolescente, que é o ECA, que é do começo dos anos 90 para cá. Mas aí o vereador Wilson Pinheiro colocou uma palavra muito importante, que é em que pé chegaremos na nossa sociedade, o que a nossa sociedade está se transformando. E a doutora Michele colocou uma palavra muito importante, que é a criança ela é um livro branco. Portanto, o que a gente entende é que o indivíduo é fruto do meio. Ele vai criar seu caráter, sua personalidade, em função do local onde ele vive e como ele foi criado. E eu acredito que essa lei, lógico, todo tipo de lei veio para contribuir para que a sociedade funcione melhor. E ninguém falou que não pode dar palmada. Particularmente, eu sou a favor desse tipo de punição. Branda, com diálogo, bem colocada. Evidentemente que sim. Agora, espancamento, ferir alguém, trazer traumas que não serão reparáveis, lógico que nós não somos favoráveis. Então, que deixe isso bem claro para a sociedade. E falar só em violência física, nós não podemos falar só nisso. A negligência é o grande fato. E aí, quem está fiscalizando isso? Quem vai denunciar isso? Ainda, né? Lógico que ela acontece dentro de casa, pelos guardiões, por quem cria. A sociedade se transformou, quem cria é irmão, parente, tio. Onde chegaremos? Então, assim, a minha intervenção é como agente político, como a gente pode instruir a nossa sociedade em se preocupar com a educação do filho, com rigor, com conversa, com punição, talvez com uma palmadazinha simples. E eu quero ver a lei interpretar que vai prender alguém por isso. Não vai. Há controvérsia aí nessa interpretação da lei. Então, nós temos que discutir como contribuir para que tenhamos uma sociedade melhor. Como educar as crianças, as pessoas com carinho, com diálogo, com presença, com esporte. Essa porque ela para nascer saudável. Saúde, vereador Wilson Pinheiro, é uma poupança. Você só terá saúde se poupar. Ninguém vai ter saúde do dia para a noite. Saúde é uma poupança que você vai construindo ao longo do tempo. É com atividade física, é com hábitos saudáveis, é com boa alimentação, é com prática diária de atividade física, que no começo é brincadeira, é correr na rua. Na rua hoje está difícil, ela é movimentada, tem trânsito. Tem violência. Tem violência. A sociedade, né, as cidades cresceram, ficaram populosas. Então, assim, é um tema complexo, mas a gente tem que fazer esse papel instrutivo. Lembrar as famílias, lembrar as pessoas. Observe a sua volta. Porque um não quero saber seu com relação ao que acontece com a casa do vizinho, pode ser amanhã esse monstro que está sendo criado para causar problema para você. Então nós temos uma responsabilidade social, nós temos a responsabilidade de conviver com a igreja, com os clubes de serviço, com o nosso vizinho, com a nossa família. A gente tem a obrigação de construir uma sociedade melhor. Lamentavelmente, a gente vê a sociedade se transformando, se prejudicando, a gente vê uma impunidade no Brasil. Isso não deve acontecer, por isso somos favoráveis a essa lei que visa colocar regras mais duras com relação aos tipos de violências. E aí a gente deu uma pequena lida, a gente tem a literatura dividida em fases, alguém fala em 3, 4 tipos, outra literatura fala em 10 tipos de violência, ela abrange um número maior de tipo de violência. Então acho que a gente tem que discutir isso e saber como é que faz para a nossa sociedade não ser impune. Com certeza
vereador Wilson Pinheiro foi criado na roça, nós também tivemos um pezinho dessa criação, né? A gente nasceu num tempo mais recente, é lógico que a civilização foi vindo do rural para o urbano, mas é importante que tenha valores, que tenha respeito. Eu não tenho nenhum tipo de dúvidas que ele não tem nenhum tipo de trauma, porque o pai era rígido, porque ensinava limites, porque ensinava que tinha hora de falar, local de falar, como falar. É importante isso. De algum ponto deve a minha pegar. Contribuição, sem querer, hora nenhuma, conflitar com os técnicos do juiz, com a senhora que pode é uma estudiosa com relação à formação de caráter, tem todo um estudo, né, da psicologia, mas a gente tem que contribuir para o que nós estamos fazendo aqui. Quem está na ponta, que tanto que vai absorver essas informações e praticar no seu dia a dia. Portanto, é a nossa singela contribuição, e a Câmara é palco de debate. A Câmara tem que buscar a sociedade, buscar as igrejas, buscar os clubes de serviço, buscar o poder constituído, buscar discutir com a classe dos advogados, com a classe dos psicólogos, como contribuir para uma sociedade melhor. Então, estamos aqui para isso. Com certeza, o Vico suscitou alguns pontos aqui que a gente vai tratar no segundo bloco, principalmente em relação à lei, doutor Fernando, que é a lei da palmada, entre aspas. Bom, você que está em casa, não sai daí, Câmara Debate volta rapidinho depois do intervalo. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Você assiste na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala Vereador. Informes do parlamentar com temas de sua atuação legislativa no plenário da Câmara Municipal e espaço para ampliação do debate das políticas públicas para a sociedade. Estamos de volta aqui pela TV Câmara, Câmara Debate, hoje falando sobre violência contra infância e juventude. Essa semana falando sobre violência doméstica, levando para você que está em casa informação, conhecimento e principalmente orientação e conscientização sobre esse tema tão importante. Aqui conosco Wilson Pinheiro e Vico, vereadores, a Michele Siqueroli, psicóloga, e o doutor Fernando Rezende, que é coordenador da Defensoria Pública de Minas Gerais, em Uberlândia. Doutor, o Vico, no finalzinho do primeiro bloco, suscitou alguns pontos interessantes aqui que a gente pode discutir sobre a lei da palmada. Primeiro, a lei da palmada não se chama lei da palmada. No texto, pesquisei, ela proíbe castigo físico, sofrimento físico ou lesão, né? Apesar do apelido Lei da Palmada, não consta a palavra palmada na lei, né? Então, como caracterizar isso como um crime, né? Uma palmada. E a Justiça está preparada para atender esses novos casos? Pois há uma sobrecarga sobre o Poder Judiciário, tratando-se desses casos agora amparados pela Lei da Palmada. Fernando, é o seguinte, a Lei da Palmada, ela veio, na minha concepção, e a doutora falou isso com propriedade, apesar de não ser da área, ela veio reforçar o que já existe no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, toda forma de abandono da criança ou de lesão corporal contra a criança, isso já é crime desde o Código Penal quer dizer, já existe consequências jurídicas para isso. A Lei da Palmada, ela veio mais levantar a discussão sobre o modo de educação dos filhos ou daquelas pessoas que estão sob a nossa guarda. Então, é importante dizer, por exemplo, nenhuma lei possui nome. Lei Maria da Penha,
lei da palmada, a gente titulariza para ficar melhor identificável, né? Então, por exemplo, a lei da palmada, ela veio dizendo como os pais, os guardiões, devem educar os seus filhos. E é interessante, eu chamo a atenção nesse ponto, para você ser um jornalista, você fez um curso de jornalismo. Os vereadores têm agora a escola do legislativo. A doutora fez um curso de psicologia, eu fiz curso de direito. Não existe no Brasil um curso para paternidade, para maternidade. Ou seja, os pais, muitas vezes despreparados, que não convivem junto, não são casados, a criança às vezes nasce de um fico, né? O casal ficou e veio uma gravidez, então a criança já nasce num ambiente familiar desestruturado. E aí aquela pessoa, e muitas vezes adolescente, tem aí que enfrentar a criação de um filho. Então é importante a gente estruturar, e aqui estão os agentes políticos e o pessoal que está nos assistindo. A criança, ela é o projeto de futuro da comunidade. A criança é a única coisa que não pode falir na nossa sociedade. Pode falir o sistema de justiça, pode falir o sistema político, mas a criança não, porque ele é o cidadão de amanhã. Ele é a comunidade, ele é a sociedade de amanhã. Ele é o prefeito de amanhã, ele é o vereador de amanhã, ele é o juiz de amanhã, o defensor de amanhã, o psicólogo de amanhã, o jornalista de amanhã. Então, se nós não investirmos na criança, seja para livrá-la da lesão grave, não é? Que a lei da palmada veio suscitar, porque é o espancamento de fato. E aí eu concordo com o vereador Vico, a reprimenda leve, não dá para você dialogar com a criança de 2 anos. Você explica uma vez, 2 vezes, se você não pegar no braço, oi, não pode mexer na tomada. Ela não vai te obedecer, né? Então, o contato físico leve, eu também sou favorável. O que é proibido é o espancamento, é você causar um hematoma, uma lesão desproporcional naquela criança, não é? E a gente fala aí da violência ativa, mas muito mais corriqueira e muito mais recorrente é a violência omissiva, ou seja, é aquele pai que não, isso já é crime, que não matricula o filho na escola, é aquele pai que não leva a criança para vacinar, é aquele pai que não leva a criança no dentista, que não leva ao médico regularmente, né? É aquele pai que não se preocupa com aquela vida que ele gerou. Então a omissão, o abandono, seja intelectual, né, de não levar à escola, seja material, esse deve ser realmente combatido como a violência ativa. Então nós temos que buscar formas de formarmos os pais. Hoje, para se tirar a carteira, você tem que ir na autoescola e fazer quantas aulas de autoescola? Para você ser pai, não. Não é? Não existe nenhuma preparação. E isso, a gente traz isso, a discussão, isso é uma obrigação de quem? É do poder público, é da comunidade, é da sociedade religiosa organizada, é de todos nós, para que cada um contribua na medida das suas forças para a formação daquela criança. Fernando, eu queria contribuir. Quando fala a lei da palmada, às vezes as pessoas falam assim, então não pode impor limites para a criança. A criança tem que ter limites, mas sempre com conversa. Então, se você tem que educar seu filho. Quando ele entra no banheiro, ele tem que usar a água com responsabilidade, né? Não é só porque a conta vem alta não, e está bastante alta, é porque nós temos que preocupar com a água, com economizar, né? Quando ele usa o banheiro ao dar descarga. Eu, particularmente, eu tenho um trabalho de educação, eu e minha esposa com meu filho, em relação à poupança, entendeu? Então, meu filho, desde pequeno, ele está aprendendo a dar valor nas pequenas coisas. Pequenas coisas. Se eu dou uma moeda para ele de R$5, de 5 centavos, de 10 centavos, ele tem que dar o mesmo valor no de R$1, né? E isso ele pega, guarda, põe no cofrinho, depois nós vamos contar junto, ele vai fazer a poupança, para ele dar valor e aprender a construir as coisas de grão em grão, de tijolo em tijolo. Aí se ele tem que aprender também, se ele fugiu das regras de convivência, né, ele tem que aprender que ele tem que ter horário para estudar, ele tem que aprender que tem horário que ele pode jogar, que ele pode assistir televisão, né? Antes de sair tem que abraçar o pai, abraçar a mãe, tem que receber o carinho, tem que desejar, né, bom trabalho. Então esse tipo de coisa é feito com um ato de amor, mas de disciplina, ensinando
e formando o caráter da criança. Isso é importante, gostar dos animais, não é isso? Tratar bem os animais, né? Gostar da natureza. Então, tudo isso aí você vai educando e impondo limites ao seu filho. E assim ele vai levar isso para a escola, vai ensinar para os coleguinhas. A escola tem esse papel importante também, porque senão vira bagunça a escola. Então, esse tipo de educação é muito importante. Nós temos que educar a criança com a conversa e ensinando, mesmo que seja pequenininha. Tem hora que a gente fala e ele não vai respeitar. Uma hora ele vai pôr o dedo na tomada, né? Espera que seja só um choquezinho, aí ele vai aprender aquilo ali. Assim a gente educa a criança. Então, esse tipo de atitude é muito importante. Tem que impor limites, mas observando que a criança é uma pessoa especial, é diferente. Até na alimentação. Se deixar, só quer comer carne. Meu filho participou de um livro na escola. O que ele mais gosta? É coxa de frango. Mas tem que comer a coxa, ele tem que comer a verdura, o tomate. Aí a gente tem que explicar, ó, você está crescendo. Né? Ontem nós estávamos conversando sobre queijo. Então o queijo é importante para quê? Para o idoso, né? Igual a gente aqui que já está perdendo cálcio, e para a criança que precisa de cálcio para formar os ossos. Né? Então isso aí a gente vai educando e conversando, é muito bacana, é muito legal. Nesse ponto aí, até o Wilson citou no primeiro bloco, a questão de só do pai olhar, a criança já sabe que deve ou não deve, né? Aprendeu ali. Mas existe uma diferença muito grande entre o respeito e o medo, né? Do pai. Sim. Né? E onde que fica essa diferença, assim? Eu tô te apertando. Não. A diferença, ela é grande, ao mesmo tempo que o limiar, né, ele é sutil também. Então, o medo, ele tá ligado à questão da confiança, na verdade, da ausência da confiança. Então, a partir do momento em que eu me vejo incapaz de lidar com uma determinada situação, né, que eu vejo ela como maior do que a minha capacidade de enfrentá-la, eu tenho um sentimento, né, ligado a alguma descarga de hormônios no organismo, que é chamado medo. Isso ele gera e é gerado pela falta de confiança, então é um sistema que se retroalimenta, e a pessoa, quando ela está focada, né, em resolver as questões com baixa autoconfiança, ela normalmente tende a fugir. Então, na verdade, o medo, ele não faz com que a pessoa enfrente de uma forma efetiva a situação. Ela pode fugir e a fuga nem sempre vai trazer consequências positivas. O respeito, ele já está ligado à pessoa se enxergar enquanto ela entende os motivos pelos quais o pai, né, está colocando aquela situação, como, né, foi bem falado. Eu tenho que explicar para ele, né? Por mais que ele com 2 aninhos não entenda, eu preciso ter uma paciência, eu preciso mostrar para ele que ele pode ter consequências negativas se ele tiver aquele tipo de atitude, comportamento. Se ele comer só a coxa do frango e não comer verdura, ele vai crescer com a poupança, né? Sem a poupança da saúde. Então, o respeito, ele já está ligado ao fato da pessoa saber por que ela está tendo aquele tipo de atitude, e isso fortalece o enfrentamento da pessoa, né, em relação à vida. E a vida traz situações difíceis o tempo todo. Né? Para a criança, teoricamente, ela é mais protegida pelos seus responsáveis, né? Então ela não tem que enfrentar situações tão difíceis no dia a dia, o trabalho, né? Enfim, mas ela tem que enfrentar as pequenas coisas com o auxílio dos seus pais. Então o medo traz a falta de confiança e o respeito aumenta a confiança, o que facilita o enfrentamento. Com certeza é o melhor caminho, né? Criar uma certa confiança e o respeito dos filhos, né? Com certeza. Bom, mito ou verdade? Padrasto e madrasta agride mais do que pai e mãe? De acordo com os casos que aparecem na defensoria? Ao que me parece, sim. Porque o pai e a mãe, ele tem um vínculo afetivo com o filho, não é? E o padrasto e a madrasta, o filho veio no pacote, né? Ele assumiu, se casou com aquela pessoa e ela já vem com aquele filho. Mas o importante, porém isso não é regra, existem muitos padrastos e muitas madrastas que são muito melhores que os pais, né? O importante falou-se uma coisa interessante no primeiro bloco, olha, o Estado veio me ensinar como eu devo educar o meu filho. Não entendo por esse lado. Eu acho que o Estado, enquanto legislador, ele vem para impor os limites para os pais, né? Eu acho que os pais, eles têm que educar basicamente com diálogo, e para aqueles que cometem excessos, aí vem a mão firme do Estado para
encaminhar, e aí está na lei da palmada, né, encaminhar para um tratamento psicológico, para um tratamento psiquiátrico, para uma organização, para a formação daquele pai e até uma advertência. Sendo certo, Fernando, que aqueles pais que são reincidentes na lesão corporal, são reincidentes nos maus tratos com os filhos, eles perdem a guarda e eles podem perder até mesmo o poder familiar sobre aquela criança, ou seja, aquela criança é retirada daquele ambiente e é colocada para adoção. Então, o Estado ele intervém na vida daquela criança em prol da criança, né? E às vezes penalizando o pai, para que a criança tenha os seus direitos fundamentais garantidos, que é de ter saúde, de ter uma vida com dignidade, né? De se desenvolver num ambiente familiar propício e sem essa violência, seja física, seja sexual, seja de omissão, né? Seja psicológica através da chantagem. Fernando, hoje eu presenciei uma cena na Avenida João Naves por volta de 10 horas e eu fiquei impressionado. Se o trânsito tivesse mais tranquilo, eu teria tomado alguma providência. Um pai descendo a João Naves com a bicicleta, com uma criança, uma menina que não tinha 9 anos, numa bicicleta independente, ele passando em frente à UFO. E ele estava colocando a vida dela em risco. Talvez a intenção fosse ensinar a andar de bicicleta, cuidar da saúde, valorizar o transporte, mas ele estava fazendo isso num local totalmente inapropriado. A João Naves, né? Ali próximo à Câmara, próximo à universidade, a gente toma susto todos os dias, ou de moto ou de carro. Aí um pai que leva uma criança. Esse dia eu fui buscar meu filho na escola ali no bairro Tibere, na beirada do Parque Sabiá, de repente vem uma senhora, eu acho que era uma avó, com uma criança dessa idade na bicicleta, e ela veio e entrou na rua, na beirada do Parque Sabiá. Você imagina o susto que eu tomei. Eu danei com quem? Com a criança? Não, danei com a avó. Porque estava colocando em risco. Ali é uma avenida de trânsito rápido e a criança não tem limite, embalou na descida, vai. Então, outra questão é a questão do trabalho. Trabalho infantil é crime, mas a criança tem que aprender a fazer as coisas também, né? Tomou o leite, leva o copo lá, tem que ajudar a fazer alguma coisa, né? Tirou o sapato, tem um lugar certo, tirou a roupa, então tem que aprender a fazer essas coisas. Eu, particularmente, eu gosto que meu filho tome gosto pelo trabalho, então quando eu vou no rancho, ele tem que ver alguma coisinha que ele pode ajudar, vai. Sábado, por exemplo, eu vou fazer uma pintura numa peça lá de madeira, ele vai ficar junto, vai ver, para ele tomar gosto, dar valor nas coisas, aprender a fazer, né? Então, esse tipo de educação, eu acho que é muito bom para as crianças, né? Você não pode exigir ela fazer o trabalho, mas que ela te acompanhar, ver que é importante, a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, de vez em quando vai no meu escritório, vai no escritório da mãe, para ele fazer até um plano para a vida dele, o que ele vai ser na vida, o que ele vai estudar. Então, esse tipo de exemplo é bom a gente passar para as crianças. Verdade. Doutor Fernando, agressão verbal, a gente está falando de agressão física, a agressão verbal está contemplada na lei também? Sim, sim. Agressão verbal, ou seja, tudo aquilo que denigre a criança, que rebaixa a criança, discrimina a criança e também que chantageia a criança, ou seja, olha, se você não fizer isso, eu vou... É uma penalidade injusta, né? Eu vou te entregar no abrigo, eu vou te colocar no orfanato. Se você não tomar jeito, eu vou embora, eu vou te abandonar. Isso tudo são formas de agressão, né? É importante a gente falar, Fernando, que o pai ele tem que usar o bom senso, não é? É o diálogo na medida correta, né? O diálogo firme na hora certa e da maneira certa. E, como os debatedores falaram aqui, com muito amor. Se for bater, bate com amor. Com amor. Não tem como. Bom, nós vamos falar sobre essa questão da autoridade do pai, enfim, agora no terceiro bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, Câmara Debate volta já já. Não saia daí.
Veja na programação da TV Câmara Uberlândia, Jornal da Câmara, telejornal com matérias envolvendo sociedade e poder legislativo, informações dos principais fatos da semana. Informação, transparência e proximidade com as pessoas. Câmara Municipal de Uberlândia, um novo tempo, uma nova Câmara. Estamos de volta. Câmara Debate falando sobre violência contra a infância e juventude, aqui pela TV Câmara Uberlândia. Conosco aqui os vereadores Wilson Pinheiro e Vico, Michele Siqueiroli, psicóloga, e também o defensor público, coordenador da Defensoria Pública de Uberlândia, Fernando Rezende. O seguinte, o senhor citou no finalzinho do segundo bloco a questão do bom senso, né? E acho que a Michele pode explicar um pouco. E os vereadores também, o Vico, enfim, vocês podem participar, não precisam esperar eu direcionar perguntas, tá? Podem intervir na fala. A questão do bom senso. Onde que está o bom senso quando a criança ou o jovem, ele insiste em enfrentar a autoridade do pai? A autoridade familiar mesmo, Sim. né? Fernando, nós vivemos numa sociedade, né? Nós somos seres sociais. Então, para que isso ocorra de uma forma harmônica, são necessárias regras, né? E essas regras, elas são tanto externas, né? Como regras de trânsito, regras, enfim, diversas, quanto internas. Então, o bom senso, ele está ligado... ele não é aquela questão que as pessoas pensam, do sentimento, né? De sentir que é bom senso ou não. Ele vai além disso. Então, a pessoa precisa entender, ela precisa observar o contexto. Eu estou lidando com uma criança, qual é a idade dessa criança? Qual é a capacidade de discernimento dela? Né? Se eu, de repente, der uma surra, se eu espancar essa criança, ela vai entender o objetivo que eu tenho, né? Ela vai ser educada e ela vai deixar de ter aquela ação que eu estou tentando evitar através daquela surra. E lembrando também que muitas surras e muitas agressões, desde a negligência até todas que foram citadas aqui, elas não acontecem necessariamente no intuito de educar, né? Tem muitos pais que utilizam da força física ou utilizam desse tipo de agressão com a criança como uma forma de descontar aquilo que vivem lá fora, né? Pais, de forma geral, enquanto... né, cuidadores da criança. Então, antes de qualquer sentimento de bom senso, é importante observar, né, qual é o meu objetivo com isso? Será que é a melhor forma de atingi-lo? Essa criança vai entender, batendo ou fazendo algo, largando ela vai estar aprendendo? Né? Então, o bom senso está ligado muito a isso. Pensar a consequência antes de reprimir. Exatamente. Qual é o meu objetivo, né? E qual é o tipo de reprimenda que eu posso usar para que eu atinja esse objetivo de forma mais efetiva? Castigo é um caminho... É um caminho importante, assim, é um caminho, ele é muito utilizado, né? Há controvérsias no meio psicológico sobre, né? Existem linhas que são terminantemente contra também o castigo e elas são a favor de você reforçar os comportamentos positivos ao invés de punir os comportamentos negativos. Então, a criança está querendo colocar o dedinho na tomada, então, ao invés de eu dar um chacoalhão, ou de eu falar assim, se você colocar o dedo na tomada eu vou te deixar de castigo, eu tento chamar a atenção da criança para uma outra coisa interessante para que ela adquira um outro comportamento que não seja colocar o dedo na tomada, né? E existem as linhas que falam que o castigo, ele não prejudica, dado que ele vai deixar a criança entender que algumas ações vão ter consequências negativas e o castigo, ele é uma forma de demonstrar. Ao invés da criança levar um choque, é preferível que ela fique, né, de castigo, ou que ela perca um tempo de brincadeira, né, que caracteriza o castigo, enfim, diversas formas, né, para que ela não sofra uma consequência que poderia até ser vista como negligência dos pais. Então, deixa colocar o dedo na tomada, a criança leva um choque, né, o corpinho dela não aguenta. Então, qual que é a sua opinião, Michele? Eu acho que tudo tem uma medida e a gente só vai descobrir essa medida observando e tendo esse pensamento, né? O que eu quero? Qual que é a informação que eu quero transmitir? Qual é a melhor forma de transmitir essa informação?
né? Não sou contra o castigo, né? Já deixando explícita a minha visão, porque eu acho que é melhor ele ter uma consequência negativa, até porque na sociedade ele vai sofrer castigos se ele agir de uma forma indevida, se ele transgredir regras. Então, a nossa cultura, né, no mundo quanto todo, ele ainda é uma cultura de castigos. Então, é mais difícil você conseguir educar a criança só reforçando os comportamentos positivos. Embora quem consegue fazer isso tem um sucesso muito grande, né? Existem pesquisas, existem várias situações em que são observadas que as consequências positivas para o ser humano são muito maiores do que as que utilizam o castigo. Embora, né, eu acho que tem o bom senso, né, que a gente tem que utilizar, e a questão dos limites, do respeito às regras, enfim. Outro ponto também é que a gente vê muito hoje, tudo se põe na internet. Em casa, mãe violentando o filho, não sei quem filma e coloca na internet. Essa pessoa que está filmando e vendo aquilo acontecer e não faz nada e está filmando dentro de casa, ela é enquadrada no crime também, não é? Sim. E a que coloca na internet também. E aqui Sim, curte ela também, compartilha também. O que compartilha, o que curte. Todo mundo. Assim, quem participou da cena, quem contribuiu para aquela violência, ele é partícipe. E aí, dentro de cada caso, nós vamos ver e discutir dentro de cada caso. Mas o importante, esse tema ele é tão importante, Fernando e debatedores, que, segundo uma pesquisa do Conselho Nacional de Proteção da Criança e do Adolescente, a violência e os acidentes domésticos estão entre as principais causas de morte de crianças e adolescentes de 5 a 19 anos. Ou seja, o tema ele é muito grave. Ele é muito grave. Então, nós temos que propiciar, nós temos que tratar essa pessoa que pratica a violência. Porque o problema não está na criança. A criança ela é a vítima. Seja qual for aquela criança, ou seja, a criança pintou e bordou. Ela tem que porque a família tem que educá-la. Se a família não educá-la, no futuro quem vai educá-la é a justiça, não é? Se a família não educá-la, e a família tem que entender que a obrigação de formação da criança, formação moral, do caráter, é da família. A escola participa da formação intelectual. Os pais, esses dias lá no meu gabinete na Defensoria Pública, chegou uma criança lá, mas ela pintou e bordou. Aí eu peguei e falei, não, você vai sentar aqui e esperar o papai terminar. Aí o pai e a mãe virou, doutor, agora não posso mais bater, né? Então eu disse, não, mas vamos conversar com ela, ó, deixa eu me concentrar aqui, você fica aqui quietinho e tal. Seria um espaço de ter uma brinquedoteca. Ninguém consegue esperar, uma criança não consegue esperar 1 hora os pais resolverem um problema jurídico. Então nós temos que também nos adequar à psique da criança, não é? Então é importante a família entender que a formação da criança é obrigação da família. A escola participa da formação intelectual. E o Estado, a Constituição nisso é clara, e às vezes o vizinho, e o Vico falou isso muito bem, o vizinho fala assim, eu não tenho problemas, está acontecendo alguma coisa no vizinho, problema do vizinho. Não. Esse problema amanhã, por exemplo, de uma criança agredida, ela vai replicar isso na sociedade. Então, se existe um vizinho que está praticando uma violência contra o filho dele, nós temos a obrigação legal de denunciar, porque a obrigação é da família, do Estado e da sociedade. Então, nós temos que denunciar isso, evitar aquela violência, tratar aquela criança, tratar o agressor para que isso não se replique amanhã na sociedade. Essa criança amanhã ela vai ser uma pessoa violenta. E todos os traumas psicológicos e sociais que ela viveu na infância e na adolescência, ela vai replicar isso aí na sociedade de alguma forma. Fernando, só uma tentativa de Por favor. contribuição. Nesse ciclo complexo, a minha lamentação é a consequência. É o indivíduo que faz tudo isso por consequência de traumas que teve. Essa é a minha lamentação. Por exemplo, a mendicidade, essa é a forma técnica, colocar a criança para pedir esmola. Mendicância. Tem o termo. Isso é crime também, não é? Pois Trabalho olha infantil. só,
Olha a necessidade, a falta de instrução, a falta de capacidade de trabalho, e olha que processo de educação do filho, é impedir. Ir também à rua. Como é que será Trabalho criado? Só que talvez uma consequência dela também, que já veio criada nesse sistema. Daí a necessidade de orientarmos essas pessoas a procurar o sistema público. Hoje em dia tem um sistema muito importante que eu acho que foi criado, a gente tem que dar a César o que é de César, que é esse sistema único de assistência social, como buscar os equipamentos públicos que estão disponíveis por toda a cidade, que é o equipamento, são estruturas federais que nós temos em municípios Brasil afora, o Uberlândia não é diferente, para instruir essa pessoa, para buscar algum tipo de aconselhamento, de apoio, de ações que possam proteger esse indivíduo que está em formação agora, e como encaminhar o pai, a mãe para o próprio sistema, o sistema psicológico, de como buscar caminhos para melhorar a sua forma de viver. Então, o que é lamentável nisso é o ciclo que vai gerando muita criança, muitos jovens, adolescentes, quer dizer, vem criado nesse sistema por pessoas que foram criadas assim. E a sociedade vai se bagunçando. E aí a gente volta... Vira bola de neve. A gente volta a falar na responsabilidade da sociedade. O que nós podemos fazer para quem está à nossa volta, né? Se nós somos responsáveis por isso também. Então só... Você chegou num ponto importante, que foi a questão da prevenção, né, e a questão da solução. O Dr. Fernando citou a questão de que não existem escolas de paz, né? A gente sabe que existem informalmente em instituições religiosas, mas como que a gente poderia romper esse ciclo vicioso, negativo que tem acontecido, né? Na minha concepção, a maior parte dos problemas sociais que existem hoje estão ligados à educação. Quando eu falo educação, eu não estou dizendo da instituição escola, né? E sim da educação em termos de instrução, de capacitação, de formação. Né? Então, o nosso papel enquanto sociedade, enquanto, né, seres políticos, sociais, enfim, psicólogos, né, psicológicos, é tentar plantar essa semente, né, de instruir quem a gente puder. Então, formar grupos de pessoas que... não é que a gente vai ensinar como ser pais, né? Não tem uma fórmula, por mais que se criem escolas e tudo, não existe uma fórmula secreta. Cada ser humano é único, né? É um indivíduo. Mas formas que são efetivas, né? E a gente, a partir do momento que a gente cuida também do emocional das pessoas que estão criando os filhos, né? Que a gente instrui também a respeito da maternidade, de como você ter uma maternidade responsável, de como você ter uma paternidade responsável, né? Aí isso está ligado também à questão de exercer a sexualidade de forma responsável, enfim. Quando você parte para esse lado da instrução, você começa a alimentar um ciclo oposto a esse, né? Então, as consequências, ao invés de serem, então eu estou aprendendo a pedir, eu vou ensinar meu filho, que vai ensinar o filho, que vai ensinar o filho, se em algum momento existir uma semente que ensine essa pessoa que ela tem capacidade, ou que ela pode desenvolver formas mais eficientes, mais efetivas e felizes, né, de conseguir a vida, peraí, aquela pessoa já vai ser um agente de mudança, ela vai criar um novo ciclo, ela pode ensinar o filho a não pedir, a trabalhar, e, né, a não violência, a formas eficientes de ganhar vida, e aí a gente começa a disseminar uma cultura de não violência. É uma sociedade fazendo a sua parte, né? E nisso a gente vê a estruturação familiar, Fernando. Por exemplo, a mendicância. Mendicidade também. Tecnicamente. A mendicância. O que é mais relevante? A criança pedir a esmola e não morrer de fome, ou ela pedir a esmola e se tornar aquela atividade lucrativa? O que muitas pessoas vêm de outras cidades e vão à defensoria e falam, sua criança tem que estar na escola, você está praticando um crime. Doutor, se eu não colocar ela para me ajudar a lavar o carro na rua, nós vamos morrer de fome, eu não dou conta de pagar o aluguel. Então, o Estado, quando eu digo Estado, município, Estado e a União, nós temos que criar um aparato para que aquela família não precise do trabalho infantil daquela criança para que possa sobreviver, né? Nós temos que dar de início um amparo para aquela família, para que a criança não precise mendigar no sinaleiro, né? Nós temos que promover aquela criança, não é? De alguma forma. E aí existem políticas públicas, e nós temos que criar ainda mais políticas públicas para que aquele cidadão pratique uma educação eficiente, formando um cidadão de bem, um cidadão resolvido no futuro.
Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, né? E eu queria só uma fala rapidinho, né? Uma consideração final de cada convidado, como sempre é feito aqui. E agradecendo já imensamente a presença do Vico novamente aqui conosco. Muito obrigado pela presença. E as suas singelas contribuições contribuem bastante. Falei tá? pouco no debate, né? A gente tinha que ouvir mais, haja vista a presença dos técnicos que aqui estão. Obrigado pela oportunidade, sempre que puder contribuir, estamos juntos. Uma alegria estar com os debatedores. Bom, e novamente conosco aqui, já participou em outro programa, sempre contribuindo de maneira assim, bem instrutiva, né, da parte psicológica, a psicóloga Michele Siqueiroli. Obrigado pela presença mais uma vez, Eu agradeço também, Fernando, né, e sempre que a gente aborda esse tema da violência, é importante ter essa consciência de que a violência é um clichê, mas a violência gera violência, né? Então, se você estiver em um ponto em que você está prestes a praticar uma violência, né, um conselho, uma dica, sei lá, que eu daria para a pessoa em casa, respira um pouco e pensa. Conta, né? Até 10. Conta até 10. Se fosse você no lugar daquela criança, como você se sentiria? Será que a criança está entendendo o que você quer dizer com aquela agressão? Será que a criança ela tem condições de reagir à sua negligência? Ela não tem, né? Então, e aquilo que você está tratando com ela pode um dia trazer de volta para você enquanto violência até dentro de casa mesmo. A gente vê aí também muito frequentes as situações de homicídio em que os filhos, né, praticam contra os pais. Não estou dizendo que é correto, né, longe de mim dizer algo do tipo, mas será também que esses pais não plantaram de alguma forma isso em casa? Né? Então fica aí essa reflexão. Bom, obrigado, Michele. Muito obrigada. Dr. Fernando Rezende, coordenador da Defensoria Pública de Uberlândia, obrigado pela presença aqui também, doutor. Obrigado a você, Fernando, ao Vico, a doutora Michele, ao Wilson. Obrigado por ter participado do debate. Eu acho que todas as formas de mazela da sociedade, Fernando, elas serão combatidas com o fortalecimento da família. A família é a célula da sociedade e ela tem que ser fortalecida e nós temos que dar oportunidades a esses componentes da família para que eles se desenvolvam bem, em especial ao pai e à mãe, para que eles possam realmente criar essas crianças, né? E a Defensoria Pública é um dos instrumentos do Estado para o combate à violência contra a mulher, para o combate da violência contra a criança e o adolescente, contra o idoso. A Defensoria Pública aqui em Uberlândia fica na Afonso Pena 138. Estamos lá para orientar e fazer um trabalho de prevenção, como é o mutirão do direito a ter pai, que a gente previne a criminalidade através da estruturação familiar daquela criança. Estamos à disposição, muito obrigado e sempre à disposição pelo Câmara Debate. Parabéns. Tá. Muito obrigado. Bom, Wilson Pinheiro, vereador, mais uma vez aqui, muito obrigado pela presença. Agradeço a oportunidade, foi um prazer debater com vocês e poder contribuir com esse tema tão importante. Muito obrigado. Bom, e você em casa também, eu agradeço a sua audiência e contribua conosco, enviando e-mail através do imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Câmara Debate fica por aqui. Até lá.